A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então nos pôr de pé para entrar na presença do Senhor. Pega a sua Bíblia e abra comigo em Isaías, no capítulo 12. Todos acharam? Amém? E a palavra do Senhor diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia. Não feche os teus olhos e entra na presença do Senhor. Entrega a Ele a tua adoração. Entrega a Ele o teu louvor, o teu cântico, porque o Senhor sabe todas as coisas. E você está agora na presença daquele que é grande e poderoso. Você não está em qualquer lugar. O Deus que tem te sustentado está aqui nesta noite. Então se alegra na presença dEle, porque Ele tem grandes coisas para falar contigo. Pai Celestial, entramos, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te louvar e Te engrandecer, meu Deus. Queremos, Pai, entregar a Ti, Senhor, o melhor das nossas vidas, meu Deus. Queremos, Pai, entregar a Ti, Senhor, a nossa adoração, meu Pai. Sabemos, meu Deus, que Tu és poderoso, meu Deus. Sabemos que o Senhor tem nos guardado debaixo das Tuas mãos poderosas, Pai. E como uma galinha, Senhor Jesus, que aos seus pintainhos o Senhor tem nos protegido, Pai. Debaixo das Tuas asas, seguros estamos, meu Deus. E é por isso, Pai, que nós iniciamos mais um culto, Senhor, na Tua presença, Pai. E clamamos, meu Deus, para que a alegria dos céus enche este lugar, meu Deus. E que aqui, Pai, possamos jubilar diante do Senhor, meu Deus. Que haja festa, Pai, no arraial dos crentes, meu Senhor. Que haja festa, Pai, no nosso meio, meu Deus. Porque o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso esconderijo, Senhor amado. Então o Espírito Santo se manifesta aqui. Coloque em nós a Tua presença. E aquele que chegou abatido, anima, Senhor. Aquele que por algum acaso deixou alguém lá em casa enfermo, meu Deus, entra com providência, Pai, e mostra que Tu és o mesmo, que Tu és aquele, Pai, que era, que é e que será eternamente, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a Ti. E a Te pedimos, Senhor, guarda as nossas vidas, aceita o nosso louvor diante da Tua presença, aceita a nossa adoração, Pai, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Te oramos e a Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Tu és santo, santo é o Senhor, glória, glória a Deus.
que escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Vira para o irmão que está próximo de você, dá um sorriso para ele, fala para ele: Jesus é o motivo dessa alegria. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus é o motivo da nossa alegria, irmãos. Louvado seja Deus, é Ele que nos conduz, é Ele quem nos guia, é Ele que está sempre conosco, amém?
Louvado seja Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos neste momento. Vamos orar, vamos apresentar a vida dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos, a vida dos nossos pastores, irmãos, para que o Senhor esteja guardando, protegendo eles, livrando do mal, a fim de sempre termos um alimento verdadeiro, que nos fortalece, que nos anima, que nos leva para o alto, amém? Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por esta oportunidade maravilhosa que é estar na Tua casa, Senhor, que é estar na Tua presença, ó Pai, que é poder, meu Deus, adorá-lo, engrandecê-lo, que é poder, meu Deus, viver essa maravilha, meu Deus, de emoções também, que a gente sente aqui na Tua casa, Senhor. Tudo isso, meu Deus, é fruto da presença do Espírito Santo, Pai, que nos alegra, ó Deus, que nos anima, Pai, e nos fortalece, Senhor. Meu Deus, existe alguns irmãos que não podem estar aqui com a gente, Senhor. Ainda tem pessoas a serem alcançadas, Pai, em o nome de Jesus Cristo. É por elas que nós oramos neste momento, Senhor, para aquelas que estão hospitalizadas, meu Deus, nos corredores, ó Pai, dos hospitais, aquelas que estão esperando vagas aí, Senhor, à espera de um diagnóstico médico, porque ainda não sabe o que está acontecendo com ela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, envia o Teu Espírito Santo e cura, Senhor, restaura, Pai, envia a Tua palavra e sara, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão em suas casas, meu Deus, impedidos, meu Pai amado, de estarem, Senhor, desfrutando dessa maravilha que é estar na Tua casa, que é estar na Tua presença, porque nenhum lugar se compara a este lugar, meu Deus, e todos devem ter a oportunidade e o privilégio de estar aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz esta obra na vida dessas pessoas, quebra as algemas, meu Deus, derruba as muralhas e os impedimentos, Pai amado, que tem se levantado contra essa pessoa, a fim de que ela não esteja aqui, Senhor, a fim de que ela não busque a restauração, não busque a comunhão, meu Deus, mas a Tua igreja ora, Pai, porque sabe, meu Deus, que Tu és poderoso, porque confia, meu Pai, em Ti. Realiza, meu Deus, os Teus milagres e as Tuas obras na vida do Teu povo, Senhor. Vem abençoar, Pai, vem fortalecer, ó Deus, a vida de cada um, Senhor, daqueles que estão desempregados, meu Deus, daqueles que estão passando por situações, meu Deus, difíceis, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, está faltando comida, Senhor, em alguns lares, ó Pai. Ó Senhor, não permita que isso aconteça, Pai, mas em nome de Jesus Cristo, provê alimento, Pai, provê, Senhor, abre as portas, meu Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa veja e saiba que só o Senhor é Deus, e o Senhor está conosco, e as suas mãos estão estendidas, e o Senhor, meu Deus, quer levantar, meu Deus, aquele que está caído, aquele que está aflito, aquele que está desanimado. Faz, meu Deus, visita, Senhor, meu Deus, coloca, meu Pai amado, no coração da Tua igreja este anseio na Tua obra, de levantar, meu Deus amado, aqueles que estão caídos, necessitados, e faz, meu Deus, com que os Teus milagres nesses últimos dias sejam incontáveis, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em nossas vidas, Pai, pois é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória ao Teu nome, Jesus. O Teu nome é glorificado, o Teu nome é engrandecido, o Teu nome é santo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. É um grande privilégio estarmos aqui juntamente com os irmãos, e eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14.
Marcos 14, do versículo 32 em diante, até o 42. Marcos 14, do 32 ao 42. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14 e versículo 32 a seguir. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Essa passagem, ela conta um momento bastante tenso, mas bem interessante na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual já estava ali próximo de encerrar a sua missão, de encerrar todo o projeto que Deus, o Pai, tinha entregado então nas suas mãos. Foi um momento muito difícil, irmãos, porque tudo, quando está próximo de concluir, a gente não tem facilidade, não é verdade? A gente espera que acabe as coisas, que a gente encerre as fases das nossas vidas sempre bem, sempre no auge, sempre da melhor maneira possível, não é verdade? E por isso que a gente se esforça, por isso que a gente busca cada vez mais, para que possamos produzir mais, para que possamos conquistar mais, para que possamos chegar, não é verdade, aonde o Senhor quer que a gente chegue, aonde, e tomar posse também de tudo o que o Senhor, Ele tem para as nossas vidas. E a palavra de Deus fala que eles chegaram aí, nesse lugar, chamado Getsêmani, e o Senhor chamou eles, com o propósito de estarem juntos, orando. E você atente comigo que Jesus não levou a todos, mas Jesus levou a Pedro, a Tiago e a João, que eram aqueles que estavam juntos naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos em que precisava de um empenho a mais, em que precisava daquela situação a mais, aqueles que se apertasse,
as coisas eram os que não voltariam atrás. E a palavra fala que o Senhor Jesus abriu o coração para eles e falou: olha, a minha alma está profundamente triste, ficai aqui comigo, vamos orar, porque a hora é chegada. E a palavra fala que Jesus então, orando, quando voltou um pouco para ver como ele estava, pois que Jesus tinha se afastado um pouco, a fim de ter uma intimidade melhor, de estar orando com mais tranquilidade, com mais conforto, a palavra de Deus fala que ele voltou e achou os 3 dormindo, os 3 cansados, e a ordem era para que vigiassem, mas eles estavam cansados e não conseguiam vigiar. Mas a palavra fala que o Senhor Jesus achou eles dormindo, e seguindo Jesus os despertou e falou: poxa, vocês não podem vigiar por 1 hora? Vigiai e orai, ele disse no versículo 38, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o que a gente entende disso? Que nós temos que nos preparar, porque no que diz respeito às coisas espirituais, tudo está pronto. O Senhor deixou tudo preparado, já está tudo certo. Esperando o que, irmão? Esperando a hora chegar. Mas o Senhor adverte aí que a carne ela é fraca. Então nós temos que tomar cuidado, porque a carne pode atrapalhar o que está tudo pronto. A carne vai poder aí estragar o que já está tudo preparado para nós. Em que sentido? Não nos fazendo então participantes da salvação que o Senhor tem para nós. Não nos fazer participantes dessa que é a maior promessa do Senhor para as nossas vidas, não é verdade? Porque a tentação, irmãos, ela vem aonde? Ela não vem das coisas de Deus, ela não vem das coisas espirituais, mas dos desejos da carne. E como é que a gente vence então os desejos da carne? O Senhor fala, através da oração, vigiando, cuidando, se precavendo, porque as situações acontecem, irmãos, das mais numerosas possíveis, para tentar nos fazer ceder, para tentar nos fazer desistir do maior projeto de Deus para a nossa vida, que é a nossa salvação. E será que nós estamos orando e vigiando como convém? Porque veja que naquele momento em que a hora estava próxima, os discípulos, eles não conseguiam vigiar nem por 1 hora. E eram os discípulos que estavam juntos nos momentos em que Jesus chamava alguns em particular, nos momentos das ressurreições. Foi assim com aquela menina, não é? Jesus chamou os 3 para estar junto com ele, a fim de que pudesse estar buscando a ressurreição daquela menina. E esses 3 nesse momento não foram capazes de permanecer sóbrios e vigilantes, porque a situação ela estava se apertando, não é verdade? A situação ela estava o quê? Se dificultando. E eu estou percebendo muito isso nesses dias, porque a palavra do Senhor fala muito sobre o princípio das dores, né? O Senhor nos advertiu que a exemplo de uma mulher que está pronta para dar à luz, e para mim não está sendo muito difícil meditar nisso, né, irmãos? Porque está ali, ó, está quase, não é verdade? E a gente tem
vendo o que tem acontecido lá comigo em casa, com a irmã Mirella, a gente tem visto isso na prática. Porque a gente sempre vê as coisas e a gente fala, olha, o princípio das dores, o princípio das dores, o princípio das dores. Mas irmão, quando começa o princípio das dores, até a mulher dar à luz, as dores vão aumentando. Não fica só no princípio. Você entendeu? Eu estou vendo isso lá em casa. As dores, elas vão aumentando. Mas quando vem o princípio das dores, a gente começa a o quê? A ficar esperto já. A gente começa já a vigiar. A ficar mais atento aos sinais. Porque já já nasce. E quando chegar a hora, vai dar tempo de se preparar? Não vai, já tem que estar pronto. Já tem que estar tudo preparado. E da mesma maneira tem que sermos nós, irmãos. No que diz respeito à nossa salvação. Jesus nos advertiu, falando do princípio das dores, e que quando chegasse o princípio das dores, até a volta do Senhor Jesus, as dores iam aumentar, ia ficar cada vez mais difícil. E como é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar atento aos sinais. A gente tem que vigiar. Nós temos que estar preparado, irmão, porque quando a hora chegar, vai dar tempo de correr. Jesus falou, aquele que estiver no telhado não desça. Por quê? Não vai dar tempo. Aquele que estiver no campo, não vai dar tempo de voltar para trás para pegar alguma coisa. Porque quando chegar a hora chegou. Não dá tempo de mais nada. Porém, o tempo que nós estamos vivendo é este, de que as dores vão se aumentando. E nós temos que vigiar, que estar atentos aos sinais, para que não sejamos pegos dormindo. Porque Jesus, ele conta na parábola das 10 virgens, que todas dormiram, não é verdade? Mas o que aconteceu? 5 que dormiram preparadas. Agora outras 5 que não dormiram de qualquer jeito. É como se eu então fosse dormir na minha casa e deixasse tudo aberto, as portas abertas e tal. Não é assim? Quando que a gente faz quando chega a nossa hora de dormir? A gente vê, as janelas estão fechadas, a porta está trancada, o portão, está tudo preparado, então eu posso dormir. Mas e se não tiver? A gente precisa preparar. Será que está tudo preparado, irmãos? Para que nós possamos ir ao encontro do Senhor Jesus? Para a volta do Senhor Jesus? Será que nós estamos vigiando o suficiente, ou nós estamos tendo como as 5 virgens que eram nécias, dormindo de qualquer jeito? Estou cansado, vou dormir, deixa a porta aí. Mas algo interessante nessa oração que Jesus ele fez ao Pai por este momento difícil, ele disse no versículo 36: Pai, tudo te é possível. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para o Senhor. Mas mesmo assim é necessário a gente vigiar. Mesmo assim é necessário a gente estar preparado. A gente está de sentinela, porque a carne é fraca. Veja que no final aí, Jesus falou, o traidor se aproxima. Nós temos um inimigo, irmão, um inimigo das nossas almas, como a gente costuma dizer. E esse inimigo, ele não quer só que as coisas te derem errado para você, fisicamente, materialmente, financeiramente, não é verdade? Esse inimigo, ele não quer que você seja salvo. Essa é a principal meta dele. É roubar, matar e destruir tudo o que Deus tem para a nossa vida. Então,
já que temos esse inimigo em comum, esse inimigo que não está aqui para dar uma risada quando a gente se escorrega, quando a gente comete algum deslize, quando algo não dá certo para nós. As pessoas fazem isso, né? Às vezes zombam, às vezes fazem alguma coisa assim, mas o inimigo não. Se nós não estivermos vigiando, a palavra de Deus fala que ele quer o quê? Nos tragar. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando um momento de cansaço, um momento de fraqueza, um momento em que os nossos olhos estiverem pesados, em que a gente coloque o foco muito mais nas nossas coisas naturais do que nas coisas de Deus, em que a gente tenha mais preocupação com as nossas metas naturais do que com a meta espiritual, que é estarmos sempre de olhos em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso alvo. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que estar assim, advertidos, vigilantes, porque as tentações estão aí, irmão. E as tentações não são somente na área sexual. As tentações não são somente assim, porque às vezes a gente fala disso, a pessoa já pensa, né, na área sexual, mas não é só isso, tentação não. Tentação é tudo que vem e nos afasta de Deus. Tem gente que hoje não consegue mais suportar a tentação de ficar. A pessoa fica 2, 3 horas numa rede social, não vê o tempo passar. Mas veja que coisa interessante, não vigia por 1 hora, não ora por 30 minutos, mas consegue 3 horas levantando o dedo para cima numa tela, curtindo, compartilhando, não é verdade? Vivendo intensamente o que naturalmente tem-se para acontecer. Jesus vai voltar, eu quero viver o máximo que eu possa viver aqui, mas toma cuidado, porque a carne é fraca, para que nós não venhamos a comprometer a maior promessa de Deus para nós. Eu posso ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, na minha família. Aliás, isso é até desejo de Deus para nós, mas eu não posso tirar os olhos do alvo, não é verdade? A gente hoje, vendo as coisas da televisão, está assim, está na moda a pessoa falar, né? O foguete ele voa onde? Pro alto. Você tem que ser um foguete, tem que estar com a cabeça no alto. Nós temos que estar pensando lá em cima sempre, não é verdade? Mas certa vez eu pensando nisso, porque eu vi, né, a pessoa fala, poxa, o foguete tem que ir sempre para cima, não é verdade? Tem que ir. Você viu algum foguete voar assim, né? Uns explodem antes de chegar, né, nas alturas, outros já não conseguem e caem. Mas irmãos, esse é o foco do Senhor para a nossa vida, que nós possamos viver com Ele nas alturas. Porém, irmãos, para que o foguete venha chegar lá no espaço, não é verdade, como a gente diz, ele tem que vencer a gravidade. E como é que a gente faz para vencer a gravidade? O foguete, para vencer a gravidade, ele precisa de combustível suficiente. De combustível suficiente para que ele possa alcançar, né, vencer toda essa ação da gravidade que puxa ele para baixo, a fim de chegar lá no espaço. Porque quando ele chegar lá, ele não está mais sob a ação da gravidade. E nós também, nós estamos vivendo aqui, e a nossa meta é chegar lá. E qual tem sido esse combustível? Para que nós possamos vencer toda a ação da gravidade, todas as coisas terrenas que nos puxam, que nos fazem pensar que é necessário estarmos aqui, que é necessário ficarmos com os pés aqui, os pensamentos somente aqui. Nós temos que vencer isso, estarmos vigilantes,
para que quando chegar a hora, porque quando chegar a hora não vai dar para vigiar mais, quando chegar a hora não vai dar para orar mais. Chegou a hora, chegou. A Bíblia fala que vai ser num abrir e fechar de olhos. O que dá para fazer, irmãos, num abrir e fechar de olhos? Dá tempo de você vigiar? Dá tempo de orar? Dá tempo de você descer do telhado para buscar alguma coisa? Dá tempo de você deixar alguma instrução para os seus filhos? Dá tempo de você deixar alguma instrução para os seus funcionários? Dá tempo de você deixar alguma coisa registrada lá? Não. Tudo tem que estar pronto. Tudo tem que estar preparado. E nós temos que estar prudentes quanto a isso. Porque olhando lá para um tempo não muito distante do qual nós estamos vivendo, mas da igreja dos nossos pais, da igreja dos nossos avós, a gente lembra que bastante coisa não podia fazer. Olha, não faz isso porque, olha, é proibido. Olha, não faz isso porque, olha, não é bom você fazer isso aí não. Olha, vigia. Olha, ora. Se falava muito mais nisso. Se falava muito mais. A mãe via o menino fazendo alguma coisa. Olha, menino, vigia. Mas é uma palavra, irmão, que tem saído do nosso vocabulário. A gente tem pensado bastante em conquistar, conquistar e conquistar. Porque se acontecer algo de eu perder aqui, de eu perder ali, eu vou e conquisto de novo mais na frente. Mas o Senhor nos advertiu a vigiar. Porque se perder a salvação, como que você vai conquistar mais na frente? Pode ser que o tempo não seja oportuno, não dê mais tempo. E nós temos que estar alertas, atentos no que diz respeito a isso. Veja que em Mateus, eu convido você a abrir comigo, no capítulo 16. Não, capítulo 10. Mateus capítulo 10 e o versículo 16. A palavra do Senhor diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, serei levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Então o Senhor nos adverte, para a gente ser prudente, para a gente ser vigilante.
Porque como eu dizia que antes se falava muito mais de vigiar, não é verdade? Porque as coisas, se falava muito mais que isso você não pode fazer, isso você também não pode fazer. Tinham muitas proibições na igreja, e por causa dessas muitas proibições, se vigiava mais. Mas hoje a gente é muito mais livre, não é verdade? Quantas coisas que não eram proibidas aí nos tempos dos nossos pais e avós, que hoje, não é verdade? A gente lida com naturalidade, com tranquilidade. E por causa dessa liberdade, irmão, estamos vigiando muito pouco. Por causa dessa liberdade, irmão, não estamos sendo tão prudentes como nos convém ser. Porque a palavra falou aí, olha só, você pode acontecer de um irmão entregar o outro irmão à morte. Pode acontecer de um pai entregar o filho à morte. Pode acontecer do filho entregar os seus progenitores. E será que nós estamos dormindo quanto a isso? Porque como é que pode o pai entregar o filho à morte, deixando ele viver a liberdade desse mundo, sem vigiar o que está entrando no seu coração, na sua mente, na sua casa? Já está indiretamente, ou talvez sem perceber, pela liberdade, entregando seu filho à morte. E assim vai, entre um irmão e outro. Por isso nós temos que vigiar, nos relacionamentos, vigiar nas situações em que a gente vive. Porque se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vê isso. A gente vê Sansão, um homem que tinha toda a direção de Deus, que tinha todo um projeto pronto, que estava fisicamente com todas as forças de Deus para realizar a missão que o Senhor deu para ele. Porém, não vigiou, se entregou às coisas mundanas, às coisas naturais, e foi justamente ali que o inimigo colocou uma cilada. A palavra de Deus fala que ele se entregou como nunca tinha se entregado para alguém. Foi a maneira que ele se entregou para Dalila. E a Dalila era quem, irmãos? Era enviada de Deus? Não era. Era enviada do inimigo. Então eu preciso vigiar, para que eu não faça isso também. Já pensou eu me entregar tanto assim? E é algo que foi enviado pelo inimigo. Olha a armadilha que ele caiu. Pois que queria viver o momento, pois que queria viver o que estava acontecendo aqui. Aquele era o momento dele. Poxa, Sansão falou, eu estou bem, olha, todo mundo olha para mim, olha, todo mundo me quer, todo mundo me vê. Ele, poxa vida, podia escolher o que ele queria, quem ele queria, não é verdade? Porém, todos os caminhos não levavam a Deus, nunca vão levar. Os caminhos que tem por aí nos levam às ciladas, nos levam às armadilhas, e nós temos que estar precavidos, prudentes quanto a essas situações, porque o crente às vezes parece bobo, irmão. Não está atento às coisas que acontecem, está mais preocupado com o que a medicina diz, com o que o mundo diz, do que o que a palavra do Senhor ensina. Porque, irmão, a gente tem visto isso direto, não é verdade? O que um cientista, o que a medicina descobre agora, daqui a alguns dias é desmistificado por outro
médico por outro cientista, e muda-se os procedimentos, e mudam-se as coisas. Porém, irmãos, o que o Senhor fala não cai por terra. O que o Senhor fala, a palavra fala que pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor vai cumprir. Tanto que muitos tentam desmistificar, muitos tentam aí traçar ou achar algo incoerente na palavra de Deus, mas consegue? Não consegue, porque ela vem de Deus. Nessa palavra a gente pode confiar. Nessa palavra nós podemos praticar sem medo. Sem medo. Porque ela vai nos levar em direção à promessa do Pai. Em direção à companhia eterna com o Senhor. Por isso a palavra fala: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Olha a situação em que a gente está. Nós somos como ovelha no meio de lobo. Quem que prevalece no encontro de uma ovelha e de um lobo? Naturalmente aí, o lobo estraçalha a ovelha, não é verdade? Porém a palavra de Deus fala aí, ó: só que sede prudentes como as serpentes. A prudência, não o veneno. Nós temos que ser prudentes, estarmos preparados, mas sermos simples como as pombas. Confiar no agir de Deus, confiar de que o Senhor está conosco, cuida de nós, e no que for aí e estiver acima das nossas possibilidades, como Jesus disse: Pai, tudo te é possível. Para Deus vai ser possível, irmão. Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai estender a mão. Porém, irmãos, nós temos que vigiar por 1 hora. Nós temos que vigiar por 1 hora. Nós temos que orar, irmão, por 1 hora. Porque já está chegando o momento em que nós vamos ao encontro com o Senhor nos ares. E tudo que nós vivemos aqui, quer intensamente ou não, vai ficar. Já pensou se Sansão, com a intensidade que ele se entregou para Dalila, ele se entregasse às coisas de Deus? Já pensou se com a intensidade que a gente entrega-se às coisas do nosso cotidiano, a gente se entregasse em compreender a palavra de Deus, em aplicar na nossa vida? Você consegue imaginar o que estaríamos vivendo? O tempo que estaríamos vivendo? O momento em que estaríamos vivendo? É tempo de vigiar, é tempo de buscar. Acautelai-vos dos homens, diz o Senhor. Acautelai-vos das pessoas, daquelas que chegam com um sorriso, mas querem te ver na lama, mas querem tomar tudo que o Senhor tem te dado. Acautelai-vos daqueles que querem pisar com você, porque Ele não vai vir mostrando a sola, senão você vai fugir. Mas vai vir, como a palavra do Senhor fala, como lobo na pele de cordeiro. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar vigilantes quanto a essas situações. Abre comigo em Colossenses lá, irmão, no capítulo 2. Olha o que o Senhor fala no versículo 8. Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não de Cristo. Olha que coisa. Então a palavra do Senhor nos adverte a ter cautela, a vigiar, irmão.
porque virão com filosofias. E não é o que a gente está vendo. Virão o que, irmão? Com pessoas que têm aí conhecimento da ciência humana, da anatomia humana, dizendo que tem que ser feito assim, que tem que ser feito de outra maneira, e vem um e daqui a pouco o outro vem e faz também. Para quê, irmão? Para tirar a igreja do foco, que é a salvação. A gente tem visto, irmãos, e infelizmente eu não estou querendo dizer que você deve negligenciar isso, não, viu? Mas a gente tem visto as pessoas mais preocupadas com enfermidades e as consequências dela do que com a salvação. Porque em que consequência uma enfermidade leva? A maior consequência que uma enfermidade pode levar é a morte. Mas e se a minha salvação estiver em dia? Se a minha comunhão com o Pai estiver em dia? A palavra de Deus fala, vai acontecer o que, irmão? Vai acontecer aquele versículo que diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Não é verdade? Porque o Senhor tem tudo preparado. Então eu não posso deixar uma situação que está acontecendo, não posso deixar algo que está assim me atrapalhar, irmão, tirar eu do foco. Vira para o irmão que está ao seu lado, fala para ele, fala: vigia por 1 hora. Por 1 hora somente, irmão. E por que foi esse ponto que o Senhor fixou muito no meu coração, dessa 1 hora, de vigiar por 1 hora? E por que 1 hora e 1 hora? E eu fui buscar em oração com o Senhor. O que é, irmão? O tempo da nossa vida, que a gente vive aqui 60, 70, 80, 90 anos. O que é isso comparado com a eternidade? Esse tempo são minutos, segundos, 1 hora, vamos assim dizer. E essa 1 hora, irmãos, a gente precisa estar sóbrio, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa vigiar, porque no momento de deslize, a gente pode perder a eternidade, porque eu não vigiei por 1 hora, pelo tempo da nossa vida, que estamos aqui, que em nada se compara ao que Deus tem preparado para nós, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, que nós temos que tomar cuidado com essa filosofia, com as pessoas que chegam com palavras bonitas, com vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo, conforme a tradição dos homens, e que não tem nada de Cristo. Olha aí, não tem nada de Deus. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, meu irmão. A salvação é mais importante, aleluia. A salvação é a prioridade. Por isso que o Senhor deixou registrado aquele versículo que a gente sabe de cor: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu preciso vigiar em o que é que eu estou buscando mais. Qual é a meta da minha vida? Perguntasse para as pessoas: olha, qual que é a meta da sua vida? Qual que é a meta da sua vida? Cada um tem uma, não é verdade? Mas qual que é a meta do crente, irmão? A meta do crente é uma só, amém? Que é estar junto do Pai, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Essa é a sua meta, essa é a nossa meta, aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Um pouquinho para trás, irmãos, em Efésios, no capítulo 5. E o versículo de número 5. Aleluia. Aleluia. O Senhor diz assim: sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz. Aleluia. E ele termina aí dizendo: andai como filhos da luz. Amém? Louvado seja Deus. Então, o propósito que nós temos que ter é esse, irmão. Já que somos luz, andar como filhos da luz. Porque nós vivemos dias em que essa liberdade, não é verdade que a igreja tem vivido, tem afastado as pessoas da comunhão com Deus, irmão. Não afastado da igreja, porque a gente tem visto igrejas lotadas aí, não é? Mas tem afastado as pessoas da comunhão com Deus, dessa ligação com o Pai. Porque as pessoas estão vivendo superficialmente. Mas poxa vida, você pode me dizer: pastor, a palavra de Deus não diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Sim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a palavra de Deus também segue dizendo: para nós não usarmos da liberdade para darmos ocasião para a carne. Não usarmos da liberdade que o Senhor nos deu para perder o foco, irmão. Então eu preciso me conhecer, eu preciso me vigiar, eu preciso vigiar a minha casa, eu preciso vigiar a minha família. Porque o Senhor falou: se o pai de família soubesse a hora que vinha um ladrão, ele ia o quê? Ficar de prontidão, ele ia ficar vigilante. Por isso que o Senhor falou: nós temos que estar preparados, nós temos que estar em constante vigilância, para não perder a salvação. Estarmos aí preocupados, sim, com a maneira e como as coisas estão sendo conduzidas nesse mundo. Porque, irmão, o princípio das dores já passou, e as dores estão aumentando, irmão, e só vai parar com a volta de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. A dor vai acabar, não vai mais haver morte, não vai mais haver decepção. Aleluia. Porque o Senhor estará conosco e nós com Ele. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Veja que esse versículo ele é interessante, porque a palavra de Deus fala que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, suportar esses momentos, não é verdade? E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Isso. E o que é interessante nesse versículo é que a palavra do Senhor fala que nós temos que vencer
tudo. Nós temos que vencer tudo. Tudo o que se levantar contra as nossas vidas. Tudo o que se levantar contra nós e venha nos fazer perder a fé, venha nos fazer desanimar, venha nos fazer entristecer, nós temos que vencer tudo e permanecer o quê, irmão? Inabaláveis. Como que é difícil isso? Como que é difícil. A gente se relaciona com as pessoas, talvez uma discussão já abala a gente, já muda a nossa vida, porque dali em diante a gente não se relaciona mais da mesma forma. A gente tem cautela, a gente fala, não, eu perdoei aquela pessoa, mas depois do que aconteceu, o relacionamento nunca mais foi o mesmo. Aquela situação já passou, mas abalou. O Senhor nos fala de que vigiando, orando, buscando a direção na sua palavra, a gente se revestindo da armadura de Deus, a gente vai resistir, irmão. Nós vamos vencer tudo e permanecer inabalável. As coisas no mundo não podem abalar a sua casa. Os acontecimentos, as vãs filosofias, o que andam dizendo por aí, não pode abalar o pensamento dos seus filhos, não pode deixar você pensativo no que diz respeito às coisas de Deus, irmão. Porque quando tiver acontecendo alguma coisa e me deixar pensativo, a palavra de Deus vai me dar o quê? A certeza. Mas não, irmão, hoje as pessoas estão ao contrário das coisas. A pessoa lê a palavra de Deus, ela busca na palavra de Deus, mas vai buscar uma interpretação que lhe cabe. Uma interpretação que ela vem aceitar. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é firme, ela é inabalável. E é nela que temos que estar firmados. Ouvimos sim de tudo, mas tenhamos que ter sempre a palavra de Deus como a prova final. A palavra de Deus para nos esclarecer, para nos dar a certeza das coisas, não para confundir, porque Deus não é Deus de confusão, mas de certeza, porque a nossa fé no Senhor nos traz a certeza, não é verdade? De que nós vamos vencer tudo e permanecer inabaláveis. Será que nós temos aí vigiado o suficiente? Buscado o suficiente? Como é que está sendo a vida dos seus filhos? Tem que dar liberdade hoje, porque hoje nós vivemos tempos diferentes. E o que é que tem acontecido com essa liberdade que está tendo na sua casa? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com essa liberdade? Hoje até tem que ter privacidade entre o marido e a esposa. Ele quer a privacidade dele, a esposa quer a privacidade dela. Olha que coisa, não é verdade? Vai o marido pegar o celular, tem a senha, é a digital, não é verdade? Olha como que o mundo está. Olha a preocupação. A preocupação é que ninguém pode saber o que tem contido no meu aparelho. Olha isso. Como se Deus não soubesse. Se ela pegar o meu celular. Se ela souber aí das redes sociais. Se pegar eu vendo isso, eu fazendo aquilo. E a gente está preocupado com isso, não é verdade? De sermos pegos nessas situações. Não, irmão. A hora é chegada. Jesus falou isso para os discípulos, irmão. Veio uma vez, eles estavam dormindo. Veio outra vez, eles também estavam. Veio a terceira vez, porque os olhos deles estavam pesados. O que está pesando nos teus olhos, irmão? Que está te impedindo de vigiar? O
que está pesando nos teus olhos, que você não está vendo a situação em que nós estamos vivendo. O princípio das dores já passaram. Fique atento aos sinais, porque a volta de Jesus se aproxima. Aleluia. Se prepare, vigie, busque, ore. Não deixe o peso dos seus olhos atrapalhar esse momento, porque chegou uma hora que Jesus falou que basta. O traidor se aproxima. Chegou o tempo, Jesus falou assim, não dá mais tempo agora, vamos daqui, levanta e vamos. Porque vai chegar a hora sim, irmão, em que talvez você vai acordar, vai chegar lá, abrir a porta do seu quarto, o seu filho não vai estar, sua filha não vai estar. Vai chegar a hora, irmão, que você pode acordar, olhar para o lado, o marido não vai estar, a esposa não vai estar. Que você vai chegar na sua empresa, o patrão não vai chegar para abrir o portão. Ou você vai esperar aquele funcionário não chega. O que aconteceu? Ele estava vigiando, aleluia. Ele estava vigiando. E chegou o momento, ele não perdeu a oportunidade. Louvado seja Deus. Ele foi ao encontro do Pai. Será que estamos preparados, irmão? Ou será que nós estamos assim, olha, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai? Lembra quando Jesus chamava os discípulos? Foi chamando, olha, deixa eu fazer isso aqui primeiro. Deixa eu resolver aquela situação. Não é verdade? Temos que estar preparados, irmão. Preparado para deixar tudo. Preparado para largar tudo. E quando é que eu vou estar? Se eu estiver vigiando. Se eu estiver orando, se eu estiver atento aos sinais. Porque a palavra fala que o dia está chegando, em que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos de Deus. Sabe quem são os escolhidos? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, é você. Você. Então, vigia, tenha cautela, irmão. Porque o Senhor abreviou esses dias justamente por isso, para nós não perder tempo com as outras coisas, mas fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração neste momento. E que neste momento você possa refletir um pouco comigo em qual tem sido a nossa maior meta. Não para responder a pergunta com uma resposta já decorada. Claro, a minha maior meta é estar com o Senhor. Essa resposta eu já sei, não é verdade? Mas a maior meta nossa, irmãos, é aquela que a gente mais busca. Qual que é a meta que você tem mais buscado? Qual é? Em que é que você tem mais se dedicado? Porque isso vai mostrar no que você está vigiando, no que está sendo mais importante para você. E compara isso com a palavra de Deus, com o que foi pregado aqui nessa noite. Pois que, se você talvez, a exemplo dos discípulos, estiver com os olhos pesados, estiver com tantas metas que não dá tempo para você olhar da meta principal. Jesus chamou os discípulos
advertiu eles, falou: vigia, ora, porque a hora está chegando. Vigia, irmão, ora, a hora está chegando. Busque a Deus para que o Senhor tire esse peso dos teus olhos, esse impedimento, para você rever as suas metas e colocar as prioridades bem priorizadas, se é que podemos dizer assim, para que nós, quando da volta do Senhor Jesus, não precisemos, como muitos, saírem correndo por aí, mas já vamos estar prontos, já vamos estar preparados. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, ó Pai, a sermos assim, sóbrios, vigilantes. Falta só mais um pouquinho, Senhor, é por uma hora somente, em que nada se compara, ó Deus, à eternidade que estaremos contigo. Porque nós vivemos dias, Senhor, em que infelizmente, ó Pai, a igreja do Senhor, muitas pessoas da igreja do Senhor estão mais preocupados, meu Deus, com as coisas naturais, do que o Senhor tem preparado para elas. As metas, Senhor, que a gente pergunta para elas, Senhor, são metas superficiais. E às vezes eu penso nisso, Pai, eu vejo e imagino o Senhor olhando para nós, com tanta coisa pronta, com tanta coisa preparada, pois que o Senhor falou que foi preparar um lugar para nós, aleluia. E nós preocupados com outras metas, Pai, com os olhos, meu Deus, em outras coisas, atentos, meu Deus, às filosofias do mundo, e trazendo muitas das vezes elas para dentro da igreja, Senhor, para dentro da nossa casa, ó Pai, aonde deveríamos sim ter a Tua direção, que possamos, meu Deus, retornar, ó Pai, à meta principal, Senhor, que possamos, meu Deus, retornar, ó Pai, a um objetivo principal, ó Deus, que é estar juntamente contigo, porque foi isso que o Senhor disse. O seu Filho Jesus, Ele falou que Ele foi, Senhor, para junto do Senhor, mas que Ele voltaria, e que o objetivo dessa volta seria nos levar, Pai, para que aonde Ele estivesse, a gente pudesse estar também, aleluia. Que possamos respirar, meu Deus, essa promessa, viver essa meta, dia após dia na nossa vida, em que nada, nem ninguém venha nos atrapalhar, Senhor. Por isso, meu Deus, esse coração, Pai, de tão pesado, de tão angustiado, porque tem tanta coisa para realizar, Senhor, e preocupado em realizar tanta coisa, não tem realizado a principal, que é vigiar, pois logo vem o Senhor. Meu Deus, tira agora, Senhor, todo esse peso, Pai. Tira agora, Senhor, toda essa responsabilidade natural que há, Senhor, em nós, e que deixa os nossos olhos pesados, em que faz com que a gente durma sem estar preparado, ó Deus. Vem libertar, meu Deus, as nossas mentes e corações dos rudimentos do mundo, Pai, e fazer-nos viver a Tua graça,
Antigamente, meu Deus, éramos muito mais preocupados com a salvação. Hoje a gente vê muito mais preocupados, Pai, nas conquistas, na prosperidade. Mas, meu Deus, a hora está chegando. A hora está chegando, meu Deus. E a tua igreja está vigiando, meu Pai, para que quando a hora chegar, meu Deus, já estejamos preparados. Porque os discípulos não puderam vigiar, Senhor. E quando a hora chegou, cada um correu para um lado, Senhor. E Jesus ficou lá sozinho. Mas quando a hora chegar da volta do Senhor, a tua igreja possa estar preparada, Senhor. Que ninguém venha fugir, Pai. Que ninguém venha achar desprevenido, meu Deus. Mas a tua igreja se ache vigilante, fiel, firmada, inabalável na tua palavra, Senhor. Nos fortalece, nos anima, Pai. No nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, meu Pai. Meu Deus, porque para nós esse culto, meu Deus, não podia nem acabar, Senhor. Aleluia. Mas nós sabemos, meu Deus, que vai chegar o dia em que o culto não vai acabar. Que vai chegar o dia em que estaremos contigo na tua glória, ó Pai. Enquanto esse dia não chega, Senhor, seguimos buscando, seguimos orando e seguimos vigiando, Pai, para estarmos naquele dia, o dia eterno, para sempre contigo, Senhor. Nós somos gratos, Pai, por este culto maravilhoso, pela tua presença, pela direção, Senhor, e pela maneira que o Espírito Santo conduziu este culto. Leva, meu Deus, o teu povo em paz para os seus lares, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no grande e eterno amor do teu coração, e na presença, oh gloriosa presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E quem crê diz comigo? Amém. Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.